turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao nosso projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Livro esse que reúne uma centena de artigos aqui de produção jornalística do professor Olavo de Carvalho, organizado aqui pelo Felipe Moura Brasil, onde abarca aí pelo menos 2 décadas de produção jornalística do professor Olavo de Carvalho, abordando os mais variados temas e assuntos, cada qual deles aqui sistematizado segundo aqui a ótica do editor, no caso, o Felipe Moura Brasil. Esse é um projeto que eu iniciei no ano retrasado e a ideia principal é concluí-lo até esse primeiro semestre de 2023. Por isso, se você é novo no canal, esse é o primeiro vídeo que você está vendo porventura, faça questão de dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que você vai ver uma playlist com todos os vídeos anteriores a esse aqui. Na semana passada, nós conversávamos sobre a inveja. Hoje, iremos conversar sobre o tema aqui central, que é o aborto. Mas antes, quero pedir que se você é novo no canal, considere se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar e até mesmo espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Pois bem, meus queridos e estimados alunos, findados avisos paroquiais, vamos adentrar em definitiva aqui no tema central dessa nossa aula de hoje. Caminhando aqui para o tema do aborto, são 3 artigos, cuja qual o professor Olavo de Carvalho nos presenteia, todos eles ali escritos, ou melhor dizendo, o primeiro deles escrito em 1998, depois 2010 e por último 1996. Mas antes eu preciso aqui fazer um parênteses, e eu pretendo não me prolongar muito nessa minha fala a respeito dessa palavra aborto, visto que eu compreendo que o aborto ele é um eufemismo para assassinato sistemático de bebês no ventre materno. Em outras palavras, em brevíssimas palavras e reduzindo o que eu falei, a palavra aborto não dá a real dimensão do ato, da ação, do que é realmente o aborto. O aborto, em brevíssimas palavras, é o assassinato sistemático de bebês no ventre materno. Ou seja, é o homicídio do ser mais fraco, daquele ser que deve e deveria ser protegido por todos nós seres humanos. Então a palavra aborto, muitas das vezes, ela acaba por mascarar a real ação, o real ato do aborto. Muitas das vezes as pessoas que assim o defendem não sabem sequer quais são os métodos possíveis de abortamento, que na minha humilde opinião é simplesmente um homicídio, abertamente, claramente, mascarado em nome de uma ideologia, em nome de uma ideia, ou em nome de benesses futuras que muitas das vezes acaba por ignorar justamente que nós seres humanos deveríamos defender sempre, em primeiro lugar, o ser mais fraco, que é aquele que habita, que é aquele que coabita o ventre materno. Então, dado essas declarações iniciais, pretendo agora iniciar em definitiva aqui e trazer as palavras do próprio professor Olavo de Carvalho acerca do tema. Esse primeiro artigo, chamado Desejo de Matar, publicado em 22 de janeiro de 1998, no Jornal da Tarde, o professor traz aqui, ele faz uma certa jocosidade aqui, ele traz uma certa jocosidade aqui nas palavras iniciais, quando ele comenta que ele só se interessou por esse assunto após vários e vários leitores o questionarem acerca da sua opinião sobre o aborto. Tal como eu falei, a partir de agora eu vou parar de usar a palavra aborto e vou usar esse assassinato, esse homicídio contra o ser mais fraco, que é aquele que habita, que coabita o bebê que está ali dentro do útero materno. Então o professor comenta que se não fossem as milhares, centenas de milhares de pessoas, de leitores e de pessoas perguntando a opinião dele sobre esse assunto, ele muito provavelmente sequer se daria o trabalho de pesquisar ou de formular uma opinião, pois segundo ele é algo um tanto quanto fora de si, fora da realidade e fora do próprio senso de proporção do que é ser humano, do que é ser um ser vivente. É você ter que defender aquilo que é o óbvio, defender uma vida. Só que ele justamente utiliza-se desse argumento para iniciar a sua defesa contra esse assassinato, contra esse homicídio. Quando ele diz que é justamente porque existem pessoas que defendem essa prática assassina, essa prática do homicídio contra o bebê no ventre materno, é que é necessário nos darmos ao trabalho de defender justamente o ponto contrário, ou atacar, ou vilipendiar aquelas pessoas que porventura pensam em praticar ou que defendem abertamente essa prática assassina e homicídia. Ele vai comentar que a opção pelo aborto
sendo prévia, que são palavras dele, a toda discussão, ela é inacessível a argumentos. Por quê? Segundo o professor Olavo de Carvalho, o abortista é abortista por decisão livre, que prescinde de razões. Ou seja, muitas das vezes, se você for parar para conversar com uma pessoa que defende essa prática do homicídio contra um bebê no ventre materno, essas pessoas carecem de argumentos racionais. Elas simplesmente o são, simplesmente defendem esse ponto de vista, muitas das vezes por argumentos pueris, rasteiros, quase que infantis. Experimente você que está me assistindo, meu querido e estimado aluno, tentar conversar, debater, argumentar com uma pessoa que defenda essa prática de homicídio ou de assassinato, e talvez você há de concordar com o pensamento do professor Olavo de Carvalho. A partir do momento em que essas pessoas utilizam-se um argumento da tal da liberdade. Não, a mãe, ela tem o direito, ela tem a liberdade de matar. Essa é a verdade. Não existe uma outra palavra para isso. O aborto, mais uma vez, tal como eu já falei alguns minutos, segundos, e vou repetir isso durante o desenvolver dessa nossa aula, o aborto é a prática sistemática de um assassinato no ventre materno contra o ser, o bem mais precioso que nós temos, que é justamente a vida. A vida ainda mais aquele indefeso que sequer tem chance e oportunidade de se defender. Mas em nome travestido de um tal direito, muitos querem conceder à mulher a liberdade de matar sua própria carne, o seu próprio ser. E o pior ainda, o que causa um certo estranhamento, segundo o professor Olavo de Carvalho, é que muitos querem transformar isso num direito. O direito de assassinar o ente mais fraco. Notem, mais ainda, que muitos daqueles que defendem essa prática criminosa se valem do argumento jurídico e político. Por que desses argumentos? Porque o argumento jurídico, por sua natureza, em especial em nosso país, ele é muito dúbio, ele é muito duvidoso, ele é muito, digamos assim, ele não é conforme. O pensamento juridiquês ou o juridicismo em nosso país, ele é um tanto quanto ninguém sabe bem o que ele é. Então, já que no jurídico quase tudo é válido, porque não tudo é válido, muitas pessoas se apegam justamente ao juridiquês para fugir de argumentos racionais, teologais, morais, filosóficos e outros tantos argumentos que poderiam ser usados e colocados à mesa em uma discussão contra a prática do aborto. O político nem se fala, pois muitos são aqueles que defendem essa prática por interesses ideológicos, fazendo parecer ou transvestindo-se de pessoas preocupadas com a humanidade, com o desenvolvimento da sociedade, mas logo mais à frente o próprio professor Olavo de Carvalho, na minha humilde opinião, vai dar um checkmate quanto a isso. E notem vocês também, meus queridos e estimados alunos, que é um expediente quase que natural e normal que muitos daqueles que defendem essa prática do aborto, do assassinato, do homicídio, tentam de certa forma solapar, sonegar, renegar, por exemplo, argumentos de ordem religiosa. Ok, aí o professor Olavo de Carvalho nos convida a fazer a seguinte reflexão. Tudo bem, se não vale argumento religioso, teologal, filosófico, biológico, moral, vamos então para um argumento simplesmente matemático. É justamente esse convite que o professor nos faz nas páginas a seguir, quando ele vai defender nesse seu artigo, desejo de matar a prática contrária ao aborto. É claro que existe, antes de adentrar nesse argumento matemático, existe aquela clássica discussão sobre se o feto, né, se um ventre materno, ele é um pedaço de carne, ou se ele é algo, se é um órgão, ou se é algo que, digamos assim, faz parte, está concomitantemente conectado ao corpo da mulher. É claro que essa é uma discussão mais à frente que o professor vai trazer o seu ponto de vista. Agora, existe uma outra grande questão, que aí já acaba por emendar com a questão de cunho matemático, que é, existe uma discussão ainda não muito clara sobre o que é ou não a natureza humana. Lembrando, esse artigo foi escrito em 98, aquela época eram outros momentos, estamos aqui a falar de mais de 20 anos atrás, mas hoje em dia sabe-se por A mais B que não é mais tão somente, como alguns vivem a dizer, um amontoado de células. Mas não, se sabe hoje através, por exemplo, da própria biologia e de estudos focados na concepção humana, que a vida humana começa tão logo o esperma encontra o óvulo materno, encontra o óvulo feminino, e a partir dali se tem a concepção. Isso falando de biologia. Não estou aqui adentrando em pautas ou na defesa teologal, cristão, qualquer coisa que o valha. Estou partindo tão somente do princípio da biologia. A ciência hoje já cravou
Isso é uma verdade dentro da ciência, dentro do estudo da vida, da concepção humana. Que a vida começa tão logo o esperma entra em contato com o óvulo feminino. A partir dali já existe o que nós conhecemos hoje como a vida humana sendo produzida. Pois então seria diferente se houvesse a possibilidade de um esperma se encontrar com um óvulo feminino, gerasse uma outra criatura. Mas sabe-se também, claro, por A mais B por 1 mais 1, que são 2, que um óvulo, quando se encontra com esperma masculino, forma-se uma criatura da espécie humana. Pois a partir daí já se tem a concepção da vida humana. Então, aí ele traz, né? Bom, pois bem, se à época, nós estamos falando aqui de 1998, não existia-se ou não tinha-se a certeza do que era a natureza humana, do que era a espécie humana, claro, partindo do pressuposto que você é uma pessoa que defende essa prática assassina, e aí você vai usar sempre argumentos que vão querer sempre tangenciar realmente a verdadeira discussão, que é a vida humana no ventre materno. Pois bem, se você não tem certeza que o espermatozoide, quando se encontra com o óvulo, gera uma vida humana, ok, então vamos dar aqui a você 50% de chance de que você esteja certo e 50% de chance errado. Pois bem, a partir de uma conta matemática simples, então você está dizendo que você está disposto a praticar um homicídio, 50% de chance de você ceifar uma vida em desenvolvimento ou não ceifá-la. A partir do momento em que nós temos essa equação matemática simples e bem fácil e entendível para toda e qualquer pessoa que disponha de 2 neurônios mínimos em pleno funcionamento, então, na minha humilde opinião, é preferível estar ao lado daquelas pessoas que acreditam 50% de chance que é uma vida desde a sua concepção, do que somar fileira e estar ao lado daqueles que podem se tornar cúmplices de um homicídio, 50% de chance. É claro que esse argumento, por sua vez, deveria ser, a muitos daqueles que defendem e que até mesmo chegam a praticar o abortamento ou o homicídio, tal como eu já falei alguns segundos e minutos atrás, deveria ser um argumento assim chamado fatal, um argumento final. Só que aí onde reside o grande problema. As pessoas que defendem essa prática muito dificilmente irão compreender os argumentos, por mais simplórios que eles sejam. Por quê? Porque, segundo o professor Olavo de Carvalho, essas pessoas que têm a opção pró-aborto, ela já tem um motivo que está intrínseco a ela, que muitas das vezes está conectado à sua falta de religião ou até mesmo à sua crença político-ideológica. Então, por sua vez, por melhor que seja o seu argumento de ordem teologal, filosófica, moral, social ou até mesmo biológica, você dificilmente conseguirá convencer uma pessoa defensora do aborto, da prática do homicídio dos bebês no ventre materno, se você não conseguir demovê-la dessa opinião no campo político-sociológico. Pois é aí onde reside o grande problema. Pois vocês vão de observar e vão de concordar comigo, meus queridos e estimados alunos, que muitas pessoas que defendem essa prática, defendem por conta de ser uma pauta política, por conta de ser uma pauta, assim chamada, pauta revolucionária. Basta vocês verem e observarem, e qualquer pessoa que já tenha tido a oportunidade de se aprofundar um pouco mais sobre o tema do aborto, do assassinato, do homicídio do ventre materno da mãe, talvez já tenha se percebido o quão poderoso é o lobby de políticos e pessoas e agendas político-ideológicas presentes na indústria do aborto, na indústria do assassinato. E aquelas pessoas que porventura se levantam e defendem o pensamento ou o posicionamento contrário, muitas das vezes essas pessoas são taxadas como sendo fundamentalistas, como sendo pessoas que estão contra direitos garantidos. Mas peraí, que direito é esse? O direito de matar? O direito de assassinar um bebê no ventre materno? Se ser fundamentalista é ser contra isso, pois bem, prazer. Com maior prazer, eu quero ser um fundamentalista. Um fundamentalista que entende que o primeiro direito que todos nós devemos defender é o direito à vida. Porque todos os outros direitos derivam desse primeiro. Por que eu trago esse argumento aqui? Porque eu já tive a oportunidade, em uma certa feita, defender a prática contrária ao aborto numa audiência pública aqui na cidade de Aracaju, na Câmara Municipal de Aracaju. E esse foi um dos argumentos que eu usei. Eu encontrei, de certa forma, aqui um certo respaldo também aqui nas palavras do professor Olavo de Carvalho para o meu argumento. É claro que muito poderia se dizer, muito poderia se falar sobre esse tema, e notem vocês também, meus queridos e estimados alunos. Basta você observar. Aqui mesmo no YouTube e nas redes sociais é muito comum as pessoas
digamos assim, fazerem a defesa da prática do assassinato, do homicídio, do assim chamado abortamento. Agora, a partir do momento que você defende o outro lado, as redes sociais não são tão, digamos assim, amistosas com você. Ela tenta taxar o seu conteúdo, taxar a sua fala, boicotar o alcance de quando você fala sobre esse assunto. Eu digo por experiência pessoal. Aqui mesmo no canal tem um vídeo, uma aula, na verdade, quase 2 horas da minha digníssima esposa Isabel Lisboa, que eu vou fazer questão de colocar aqui na descrição desse vídeo, visto que ela fala sobre esse assunto com muito mais propriedade do que eu, que tão logo eu coloquei o título do vídeo, o próprio YouTube, a própria plataforma do YouTube já taxou o vídeo como impossível de monetizar. Quando do outro lado você não vê essa mesma prática. Existem vários vídeos, vários conteúdos, várias postagens nas redes sociais de católicas pelo direito de decidir, de práticas de abortistas, que eles chamam de clínicas de natalidade, que nada mais do que é também uma outra palavra, um eufemismo para assassinato sistemático de bebês, e muitos deles negros e mulheres, né, bebês do sexo feminino. Outra coisa também que poucas pessoas atentam, né? Muitos desses movimentos políticos ideológicos que defendem a prática do abortamento dizem defender pelo direito da mulher, a partir do mesmo momento em que essas práticas são mais cometidas e tem como vítima, tem como produto o maior assassinato, o maior abortamento de bebês do sexo feminino e, por sua vez, bebês da raça negra. Então vejo vocês mais uma vez, tá? Como eu falei alguns segundos e minutos atrás. É muito difícil você entrar num embate com pessoas que defendem essa prática assassina, por melhor que seja o seu argumento. Por melhor que seja o seu argumento e por mais inteligente que você defenda o seu ponto de vista. Se você não atacar a espinha dorsal do argumento da pessoa, que é o argumento político, ideológico, você dificilmente conseguirá convencer a pessoa do contrário. Você pode ser o melhor teólogo, você pode ser o melhor filósofo, você pode ser o melhor geneticista, ainda assim, muito dificilmente você conseguirá convencer a pessoa, demover a pessoa da opinião da defesa do aborto, se você não atacar o centro, a célula máter dessa grande questão, que é uma luta político-ideológica. É claro que eles taxam e rotulam toda e qualquer pessoa porque eles não querem, na verdade, serem expostos e que fique muito claro e transparente do quão mal, do quão perverso, do quão criminoso eles são. Então, como é que eles fazem isso? Restringem todo e qualquer debate sério sobre o assunto. Experimente você numa discussão livre, aberta, pública, seja na universidade ou em outro espaço de poder, defender o posicionamento contrário ao aborto, e muito provavelmente, antes mesmo de você concluir, antes mesmo de você formular o seu pensamento, você será taxado de várias palavras revanchistas, negacionistas. Eles farão de tudo o possível para desumanizá-lo. Logo eles que desumanizam o bebê no ventre materno ao justificar, ao defender a prática do assassinato, ao defender a prática do abortamento. Porque vejam, né? O homicídio, por sua vez, ele é um crime. Né? Ele é um crime injustificável, quase que 100% das vezes, a não ser por defesa própria, por exemplo, em casos raros, em exceções. Mas o mesmo país que condena o homicídio é o mesmo país que muitos daqueles querem defender a prática do homicídio contra aquele ser que menos tem chance de se defender. Percebem que falta um senso de proporcionalidade aí acerca sobre esse assunto? É claro que por trás do abortamento, da defesa do abortamento, existe uma lógica, assim chamada pelo professor Olavo de Carvalho, e dando início em especial ao segundo artigo, esse publicado no Diário de Comércio, da data de 14 de outubro de 2010, portanto, mais de 10 anos depois do primeiro artigo, chamado Lógica do Abortismo. Pois bem, ele parte do pressuposto ainda do primeiro argumento, acerca dos 50% de chance de, ao cometer um assassinato, um homicídio assim chamado aborto, você tem 50% de chance de estar ceifando uma vida ou de não estar ceifando uma vida. A partir do momento em que você não tem como provar, segundo ele aqui, as pessoas que defendem essa prática do assassinato, do abortamento, se ali é uma vida em sua concepção, se é uma vida ali desde o seu princípio, claro, deixando de lado aqui, não que não seja importante, eu como cristão sou 100% a favor de que argumentos teologais sejam colocados numa discussão, a princípio, sobre a vida humana, mas estamos a falar mais uma vez sobre argumentos políticos, sociológicos, que são esses argumentos que devem ser usados também para contra-argumentar essa prática do abortamento. Pois bem, diz o professor Olavo de Carvalho,
Nessas condições, se você não tem certeza se é uma vida desde a sua natureza, desde a sua concepção, o professor nos diz o seguinte: nessas condições, a única opção moralmente justificada é, com toda a evidência, abster-se de praticá-lo. À luz da razão, nenhum ser humano pode arrogar-se o direito de cometer livremente um ato que ele próprio não sabe dizer, com segurança, se é ou não um homicídio. Mais uma vez, o professor Olavo de Carvalho nos convida a trazer um senso de realidade, de proporcionalidade para essa grande discussão que é acerca do abortamento, da prática do aborto. Porque muitas pessoas não se atentam que, se você não consegue definir bem o que é um ser humano, ou se essas pessoas que defendem essa prática do abortamento assim não conseguem a fazê-lo, como é que você vai, essa mesma pessoa, defender a prática de um assassinato, de um homicídio, de um ser humano? Porque notem, mais uma vez, tal como eu já falei, e vou repetir isso talvez até o final dessa nossa aula, o argumento político, sociológico dessas pessoas é o argumento que impera na cabeça delas. Basta você observar que muitas delas sequer reconhecem, por exemplo, que nós somos criados, gestacionados, nós temos origem desde a nossa mais tenra infância, ainda antes dela, que nós somos já predestinados, de certa forma, a sermos um ser da espécie humana. Só que notem, muitas dessas pessoas que defendem essas práticas, essa prática abortista, são aquelas mesmas pessoas que dizem que o ser humano, por exemplo, ele nasce tal como uma tábua rasa, tal como uma tábua branca, uma folha de papel e branco, e com o passar dos anos, com o passar do desenvolvimento, que ela vai se formando como ser humano. Só que o que essas pessoas ignoram é que a espécie humana, ela carrega uma série de traços, um conjunto de traços comuns que, por natureza óbvia e ululante, tal como o sol é quente e tal como a noite é fria, é notório, perceptível e observável a todo e qualquer olho nu e qualquer pessoa que tenha no mínimo 2 neurônios em pleno funcionamento, que não existe a possibilidade de surgir um outro ser que não seja um ser humano, da união do espermatozoide com o óvulo feminino. Quando eles se encontram ali no ventre materno, tem-se a concepção ali da vida humana. Repito, não existe a possibilidade de, entre um espermatozoide masculino entrar em contato com o óvulo feminino, daí se criasse e se desenvolvesse um feto, sair daí, por exemplo, uma baleia, sair daí, por exemplo, uma abelha, sair daí, por exemplo, qualquer outro animal. Não, é justamente porque o homem e a mulher, ao terem a relação sexual, a partir do momento em que há o processo ali de, digamos assim, de encontro ali entre aquilo que pertence tão somente ao homem e aquilo que pertence tão somente à mulher, é que nasce a partir daí a vida humana. A concepção da vida humana se tem a partir desse momento, que tem, claro, como início ali uma relação sexual entre duas pessoas que tenham feito isso de livre e espontânea vontade. É óbvio que a opção pelo abortismo, como diz o próprio professor Olavo de Carvalho, exige como condição prévia, segundo ele, e eu tendo a concordar integralmente com ele aqui, a incapacidade ou recusa de aprender essa noção simples, de que um homem e uma mulher, quando tem uma relação sexual, o resultado dela só pode ser um outro homem, um outro membro da espécie humana. Ou não está tão claro. Ou existe a possibilidade de, a partir dessa união, surgir uma outra espécie. Não. Homem e mulher nasce, a partir daí, um outro homem ou uma outra mulher. Para o abortista, diz o professor Olavo de Carvalho, e mais uma vez, atentem como isso aqui é o argumento político e ideológico deles. Pois eles utilizam isso aqui, eles esticam essa corda também, por exemplo, para a sexualidade, para tal ideologia de gênero. Quando eles vão dizer mais à frente, em outras pautas identitárias, que não se nasce homem, não se nasce mulher, mas é a sociedade que vai o moldando dessa forma. Aí, voltando ainda à questão do aborto, ele diz: para o abortista, a condição de ser humano não é uma qualidade inata, definidora dos membros da espécie, mas uma convenção que os já nascidos podem, a seu talante, aplicar ou deixar de aplicar aos que ainda não nasceram. Quem decide se o feto em gestação pertence ou não à humanidade é um consenso social e não a natureza das coisas. Então, mais uma vez, nesse argumento, o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir sobre, mais uma vez, o caráter político e ideológico das pessoas que defendem a prática
do abortamento. É claro que é um grau de confusão mental assim, no nível exponencial, que beira a loucura e beira a insanidade, beira a falta de sanidade. Você achar que poderá surgir da relação entre um homem e uma mulher, um outro ser, uma outra espécie que não seja a espécie humana. É óbvio que esse é um tema que, vez ou outra, ele acaba vindo e acaba surgindo num debate público, em especial em períodos eleitorais. Mas notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que não foi diferente nessa eleição passada, não foi diferente na eleição passada, essa retrasada, e acredito eu que durante os próximos anos, durante as próximas décadas, o tema do abortamento ou a prática do aborto será sempre um tema de caráter nacional, pois existem inúmeras pesquisas, inclusive já comprovadas, que a grandíssima parcela da população brasileira é contrária ao aborto. E arrisco dizer eu que, se as pessoas soubessem o que realmente é o aborto, ou os métodos, ou como ele é feito, arrisco eu dizer aqui que muitas pessoas que sejam talvez simpáticas ou até mesmo entendem a importância, a necessidade dessa prática do homicídio, assim chamada abortamento, muito provavelmente desistiriam de defender esse ponto de vista. É claro que é um argumento, a defesa, né, do aborto e o argumento contrário não se encerra nesse vídeo, é uma discussão tanto quanto infindável, mas a grande dificuldade de toda e qualquer discussão é você tentar trazer a racionalidade, é você tentar deixar de lado as paixões e trazer a discussão e trazer o argumento para o campo da racionalidade. Claro, através de dados, através de números, através de pesquisas. Por exemplo, muito se fala que o abortamento, a prática do homicídio, concede liberdade à mulher. Mas pouco se fala, por exemplo, dos traumas psicológicos que advêm nas mulheres que cometem esse assassinato, que cometem o abortamento. Muito se fala, por exemplo, de que o abortamento ele acaba libertando a mulher. Só que, peraí, vamos parar para pensar da seguinte forma. Que liberdade pode haver em assassinar um filho ou em assassinar uma filha? E para além disso, quando você vai observar, claro, no Brasil esses números não são tanto quanto incertos, são tanto quanto nebulosos, mas nos Estados Unidos e em outros países que já praticam há muito tempo oficialmente esse crime assim chamado homicídio ou abortamento, existem vários números que comprovam que o número de bebês abortados do sexo feminino é muito maior do que do sexo masculino. Como também, por sua vez, os bebês negros são, proporcionalmente falando, muito mais, esses bebês são assassinados sistematicamente no ventre materno do que os bebês, por exemplo, de pele clara. Ou seja, se você me diz que o abortamento ele vai dar uma liberdade à mulher, que o abortamento vai dar um poder à mulher, você está dizendo isso, mas fazendo justamente o contrário, que é assassinando mais mulheres. E se você diz que o abortamento é algo para, por exemplo, evitar que as famílias pobres ou evitar as dificuldades que uma família pobre porventura possa ter ao criar um filho em condições paupérrimas, você está automaticamente praticando um genocídio sistemático de bebês do sexo feminino e bebês de cor de pele escura, ou bebês assim chamados bebês negros. Ou seja, você está dizendo defender os mais pobres, está dizendo defender as mulheres, está dizendo defender os negros, mas justamente a prática do abortamento, quando colocada em larga escala, ela ataca diretamente esse público que você mesmo diz defender. Existem vários estudos e vários números que denotam sobre essa situação, em especial nos países que já aprovaram a prática do abortamento. O professor Olavo de Carvalho conclui esse segundo artigo, mas antes eu não posso esquecer de trazer aqui à tona que muitos chamam a prática do abortamento da eugenia silenciosa. É um genocídio silencioso, pois um bebê no ventre materno pouco tem a oportunidade e pouco tem a chance de reclamar ou de defender a si mesmo. Afinal de contas, ele está envolto no corpo da mãe e ele pouco pode falar, ele pouco pode se defender. Por isso, julgo ser necessário que nós que estamos vivos, que estamos envoltos nas discussões político-ideológicas, teologais, filosóficas, sociais, que quer que seja, estudarmos, compreendermos e entendermos os males causados por essa prática do abortamento, por essa prática do homicídio de bebês no ventre materno. Pois nós estamos falando, não por mim e não por você,
mas por aqueles que sequer têm chance de defender-se a si mesmo. Se não me falha a memória, existe uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela dizia algo parecido com isso, que quando você salva uma vida, você salva toda a humanidade. Então imaginemos quantas vidas não poderiam ser salvas se as pessoas que são contrárias a essa prática do abortamento, a essa prática do homicídio, exasperassem, colocassem a sua voz contrária a essa prática criminosa. E o professor conclui esse segundo artigo dizendo o seguinte, que Aristóteles aconselhava evitar o debate com adversários incapazes de reconhecer ou de obedecer às regras elementares da busca da verdade. Se algum abortista desejasse a verdade, diz o professor Olavo aqui na conclusão desse seu segundo artigo, teria de reconhecer que é incapaz de provar a inumanidade dos fetos e admitir que, no fundo, eles serem humanos ou não é coisa que não interfere, no mais mínimo que seja na sua decisão de matá-los. Mas confessar isso seria exibir um crachá de sociopata. E sociopatas, por definição e fatalidade intrínseca, vivem de parecer que não o são. Conseguem perceber aqui a profundidade desse argumento do professor Olavo de Carvalho, que é justamente uma grande parcela daquelas pessoas que defendem a prática do abortamento. Aqui eu abro um parênteses. Acredito eu que muitas pessoas defendem sem ter a real ciência, sem ter a real noção daquilo que defendem. Mas muitos o fazem de forma criminosa, de forma planejada, de forma maquiavélica, de forma orquestrada, e fazem isso tentando parecer ou tentando se apresentar como sendo pessoas virtuosas. Não, estou aqui defendendo a liberdade da mulher. Mais uma vez, que liberdade é essa em que você pode matar, ceifar a vida do ser mais fraco, que é um bebê no ventre materno? Concluo aqui esse segundo artigo, caminhando para o terceiro e último artigo, meus queridos e estimados alunos. Esse um tanto quanto mais curto, chamado Conversa Franca sobre o Aborto, publicado em 1996, onde o professor vai nos convidar a fazer uma reflexão sobre o feto. Se ele é um órgão amontoado de células, se a concepção, se a vida na sua forma inicial, ela é um amontoado de células, qual é a participação do homem nesse processo aí da concepção da vida, pois muitas são as mulheres, em especial as feministas que defendem a prática do abortamento, que usam como argumento dizendo que não, o bebê está no ventre materno, portanto ele é propriedade da mãe e a mãe tem todo o direito de ceifar a vida, de cometer o abortamento se ela se julgar necessário, se ela se julgar pertinente à sua condição, por exemplo, material, psicológico ou o que quer que seja. Só que o que essas pessoas ignoram, e mais uma vez, né, são argumentos biológicos que essas pessoas ignoram, pois elas se apegam muito ao argumento político e ideológico. Não se tem notícia até o presente momento de nenhuma mulher que conseguiu engravidar sem a participação do homem nesse processo. Até mesmo a fertilização in vitro, que não necessita de uma relação sexual, de um coito entre um homem e uma mulher, pois os espermas, o espermatozoide, ele é retirado, cultivado e aí ele é inserido no corpo da mulher. Ainda assim, esse espermatozoide, esse esperma, só pode ter sido extraído de um homem do sexo masculino, por sua vez. Então é necessário trazer esse argumento, por mais simplório, por mais básico, por mais infantil e pueril que seja, para entendermos que esse argumento de que muitas pessoas usam, não, mas o homem não tem direito a discutir sobre isso, só a mulher. Não, pera. 50% aí dessa discussão diz respeito e concerne a nós homens. Ponto. 50% da discussão sobre o abortamento, sobre o assassinato, sobre o homicídio de bebês no ventre materno dizem respeito a nós homens. Pois até onde eu sei, pelo mais avançada tecnologia, da ciência da geneticista, da ciência da concepção da vida humana em laboratório, forma artificial, ainda assim, a participação do homem e da mulher se dá numa proporção de igual, pois o feto ele só se desenvolve quando o espermatozoide masculino entra em contato com o óvulo, por sua vez, feminino. Daí surge a vida como tal, como nós conhecemos. É um tanto quanto curioso, e até eu fico aqui me lembrando, como a gente tem que explicar o óbvio e o natural nos dias de hoje. Repito, uma mulher não consegue conceber uma vida sem a participação do homem. O homem, por sua vez, por óbvio, por lógico, também não consegue conceber vida ou dar origem a uma outra vida sem que exista uma mulher participando desse processo. É claro
Que são argumentos que muitas das vezes a gente teria que repetir por horas e horas a fio, e muito dificilmente a gente iria conseguir convencer as pessoas, pois elas acreditam, muitas dessas pessoas que defendem a prática do abortamento, que, por exemplo, o feto é um órgão, e por ser um órgão, ele está desassociado ao corpo da mulher, e por isso pode ser removido. Só que o que essas pessoas ignoram é a mais básica biologia, de que o corpo da mulher ele se prepara como um todo para o desabrochar, para o aflorescer dessa nova vida. Todo o corpo da mulher, biologicamente falando, ele é constituído, ele foi desenvolvido com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios e da própria concepção de ideia do ser humano como criação de Deus, como criação divina. O corpo da mulher, ele é todo projetado, ele foi todo construído para o recebimento dessa nova vida. Não é um órgão. Tanto não é um órgão que não existe a possibilidade de você criar um feto fora de um corpo feminino. Não existe a possibilidade de você fazer um feto in vitro. Isso não existe. A natureza ainda não chegou a esse ponto. Espero eu, bens a Deus, que isso nunca chegará a acontecer. Pois o feto, ele não é tão somente um órgão externo ao corpo da mulher. Ele é o próprio corpo da mulher. Claro, em uma outra fase, em um outro momento, quando há mais uma vez esse contato aí, esse encontro entre o espermatozoide masculino com o óvulo feminino. A partir daí tem-se a concepção, tem-se o desenvolvimento da própria vida. E você dizer que o feto é um órgão externo à mulher e que ela pode arrancar e que ela pode cometer um abortamento tal como ela entenda por sua vez, é você justificar que as pessoas possam simplesmente sair por aí pela rua arrancando órgãos de si próprio. Notam como, mais uma vez, quando a gente estica um pouco a corda, os argumentos pró-aborto acabam se tornando um tanto quanto pueris e infantis, só que ainda assim, repito, são argumentos que muitas das vezes não atingem as pessoas que defendem essa prática, pois elas estão cegas, elas estão inebriadas por esse pensamento político, ideológico, e não conseguem ver de forma clara e cristalina o que se apresenta diante dos seus olhos. E o professor conclui esse artigo dizendo que os aborteiros, eles têm uma prática, né, porque eles procuram enganar as mulheres com lisonjas, diz o professor Olavo de Carvalho, dizendo que tudo que está dentro do corpo dela é delas, e que podem fazer o que bem entendem o que é delas. Só que este raciocínio, diz o professor Olavo de Carvalho, subentende que o feto é um órgão do corpo da mulher e não um ser humano independente. Mas mesmo que o feto fosse um órgão, que é um órgão? Um órgão é algo que pode ser retirado sem danificar o corpo. Só que não é isso que acontece quando da prática do abortamento. Existem vários estudos, existem várias comprovações de que as mulheres que praticam o abortamento sofrem sequelas, sejam elas a pequeno, a médio ou a longo prazo. Mas uma vez praticado o abortamento, o corpo da mulher, a psique da mulher nunca mais é o mesmo, pois ela sofre várias consequências advindas dessa prática do abortamento. Se fosse um órgão, tal como algumas feministas abortistas dizem ou defendem, seria muito fácil, você simplesmente tiraria o órgão e não teria problema algum, arrancaria o dedo e seguiria a sua vida. Mas com a prática do abortamento, com o assassinato sistemático do bebê no ventre materno, não se dá da mesma forma, pois existe todo um emaranhado ali, existe toda uma união ali de membros, de órgãos, do próprio corpo da mulher, da psique da mulher, tudo ali está envolto para aquele momento da concepção, da geração da vida humana. É claro que a rejeição categórica do direito, diz o professor Olavo de Carvalho aqui, ao aborto, decorre das evidências cristalinas, que só uma mentalidade torpe pode negar. Mas o mal não está nas mulheres. Eu acho esse argumento aqui final do professor Olavo de Carvalho arrebatador e arrematador, e eu vou lê-lo na íntegra. Mas o mal não está nas mulheres que abortam, enganadas pelo desespero. Está no defensor do aborto, que com fala mansa pretende induzi-las a tornar-se homicidas. Caso aceitem a proposta, de duas uma. Ou estarão criando ainda mais um motivo de culpa, sofrimento e desespero, ou então terão de sufocar no seu coração todo o sentimento de culpa, tornando-se frias e desumanas como seu pérfido conselheiro. E aí o professor conclui. Faço um apelo à mulher, pobre e desesperada, que tem medo de pôr um filho no mundo. Não creia nesses falsos amigos. Quando ouvir um deputado, um senador, um intelectual bem situado na vida dizer que defende o aborto porque tem pena de mulheres pobres e negras, pergunte a ele, mas, doutor,
Se o Senhor é tão bom e generoso que se oferece para ajudar a matar o meu filhinho, por que não pode me dar algum dinheiro para ajudá-lo a viver? E assim o professor Olavo de Carvalho conclui aqui os seus artigos a respeito do aborto, a prática do homicídio, do assassinato de bebês no ventre materno. E eu concluo, meus queridos e estimados alunos, essa aula que para mim era uma das que eu estava mais esperançosos e ansiosos para poder colaborar e participar dessa discussão. Deixando claro que não se finda por aqui a discussão, vou deixar na descrição desse vídeo tanto as aulas livres da minha esposa, que são aí quase 2 horas de conteúdo, como também alguns outros vídeos sobre o assunto, para que você, interessado em defender a prática contrária ao aborto, possa se municiar de argumentos, de contra-argumentos para essa prática perversa, assim chamado por muitos, eu tendo a concordar, do genocídio silencioso, ou da eugenia, que nada mais do que é colocado em prática, por exemplo, em assim chamados países desenvolvidos. Se não me falha a memória, Suécia ou Finlândia, por exemplo, já gaba-se, por exemplo, por não ter mais bebês com síndrome de Down, pois tão logo eles descobrem ali nos exames pré-natal, por exemplo, que o bebê existe uma grande possibilidade de ele ter essa deficiência ou essa condição especial, automaticamente a mãe tem a autorização de ceifar, de eliminar a vida daquele bebê. Pois bem, isso é o que nós conhecemos também como a eugenia, é você assassinar sistematicamente bebês ou espécies humanas que poderão vir mais à frente a se constituir porque elas possuem algum tipo de deficiência, alguma característica diferente das dos demais. Então, muitas das vezes as pessoas que defendem essa prática do abortamento são essas mesmas pessoas que defendem, por exemplo, tartarugas, as árvores, mas não defendem o ser mais precioso e mais belo e o direito fundamental e primordial que todos nós temos, que é o direito à vida. E assim, meus queridos e estimados alunos, encerro em definitivo essa nossa aula, esperando que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas semanas, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.